O Instituto Datafolha divulgou no final de semana uma pesquisa de avaliação do governo Dilma. Segundo a pesquisa, o governo da presidente Dilma Rousseff é avaliado negativamente por 44% dos entrevistados. Já o índice de eleitores que avaliaram o governo da petista como ótimo ou bom é de 23%. Este é o mais fraco desempenho de um governo, segundo as pesquisas do Datafolha, desde os piores resultados dos tempos de Fernando Henrique Cardoso. Na última pesquisa divulgada pelo Instituto, em 3 de dezembro do ano passado, a presidente Dilma tinha avaliação positiva de 42% dos entrevistados. Outros 24% disseram, no ano passado, que o governo da presidente era ruim ou péssimo. Então, em menos de 2 meses, a situação se inverteu quase que em números exatos, ou seja, em dezembro, 42% de ótimo ou bom e 24% de ruim ou péssimo. Em fevereiro, 23% de ótimo ou bom contra 44% de ruim ou péssimo. A maioria dos analistas políticos destacam como motivos desta piora na credibilidade do governo a maior divulgação dos escândalos da Petrobras, que não param de aumentar, o aumento de impostos, carinhosamente chamado pelo governo de ajuste fiscal, e a possibilidade real de perdas de direitos trabalhistas e previdenciários proposta pelo governo, que, embora no discurso, essas conquistas dos trabalhadores continuam sendo tratadas como cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que em tese não se poderia mexer nem que a vaca tussa. O problema da avaliação de popularidade da presidente ou da aprovação do governo neste momento pós-eleitoral não teria maiores consequências em si, não fosse o problema real de ampliação dos alvos da Operação Lava Jato, da Petrobras, cuja dimensão ninguém pode prever, nem mesmo a quantas pessoas mais essas investigações e as delações premiadas podem levar. Outro grande risco é o crescente sentimento de traição do eleitor em relação ao que era dito em discursos perfumados antes da eleição e a dura realidade que veio em forma de portarias e medidas provisórias depois dela. E essa indignação já está atingindo as camadas que mais sustentaram o governo, tanto nas pesquisas anteriores quanto nas últimas eleições. Essa dura realidade do país pós-eleições já está causando estragos, inclusive na base aliada do governo, no Congresso Nacional. Fato que se pode constatar claramente nas eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Na Câmara, o governo teve uma derrota direta com a eleição de um deputado considerado não muito aliado do Planalto. Já no Senado, o governo obteve, com a reeleição de Renan Calheiros, uma vitória que, se num primeiro momento possa representar um alívio para o Planalto, certamente será, a meu juízo, mais uma fonte de desgaste perante a opinião pública, já cansada dessas figuras pétreas, ou como diria o ex-ministro Magri, imexíveis no poder. Exemplo disso é o ex-presidente de tudo, José Sarney, que se manteve várias décadas no poder e no governo. Entra governo e sai governo e lá estão essas figurinhas carimbadas a serviço da governabilidade. Por conta desse desconforto perante a opinião pública, alguns deputados e senadores, que não são bobos nem nada, já estão meio que se distanciando da figura da presidente, que vai se desgastando naturalmente, numa clara perspectiva de que o atual governo possa não conseguir eleger um sucessor para Dilma, dentro dos seus atuais quadros. Estes são os oportunistas, que quase sempre ficam no poder, por serem os mais afeitos a trocar suas posições por favores governamentais. Some-se a esse desgaste pós-ressaca eleitoral a possível transformação dos murmúrios populares de indignação em manifestações de rua, como as vistas há pouco tempo, há mais de um ano, no Vem Pra Rua. E a situação pode piorar e muito para os lados da presidente e de seu bloco de apoio. Eu sei que é muito cedo falar em nova eleição presidencial, mas o mais triste disso tudo é saber que no próximo governo, seja ele qual for, seja de que partido for, lá estarão novamente os oportunistas, aqueles que em nada contribuem para o fim dos desmandos, dos desvios e principalmente para o fim da corrupção, a comandarem os nossos destinos do nosso país. A gente não se dá muito conta disso, mas a corrupção é sem dúvida um dos maiores problemas de qualquer governo, porque ela prejudica diretamente tudo. Saúde, segurança, educação. Principalmente a educação, que para mim é a chave de tudo, porque é a única maneira de orientar o povo a cuidar melhor de sua saúde, a ensinar as pessoas que o crime não deveria compensar, a trazer consigo uma revolução cultural para convencer o brasileiro que honestidade, ética e gentileza deveriam prevalecer sobre a esperteza, sobre o jeitinho, que não deixa de ser uma apologia ao desrespeito às regras, começando pelas mais básicas. A minha esperança é que as pessoas saibam e consigam cada vez mais, a cada eleição, separar o joio do trigo. Portanto, mesmo que atualmente possa parecer difícil encontrar algum trigo no meio de tanto joio,
Temos que sempre ter em mente que não há outra alternativa na democracia que não seja o voto consciente e o protesto pacífico de mudarmos de forma consciente e duradoura a situação do país. Até a próxima.